que se preocupou com as declarações de Zé Disseu e de outros candidatos, inclusive daqui de Pernambuco, que queriam não censurar, mas controle externo da imprensa, a imprensa se preocupou. Inclusive, colunistas de esquerda começaram a escrever críticas e cobrar posicionamentos, preocupados com a possibilidade do chavismo ser implantado no Brasil. Então, a Folha de São Paulo, nessa última semana, eu quero perguntar à professora Fernanda ou o professor Tade, se puder responder, tirar uma dúvida minha. A Folha de São Paulo pediu ao Superior Tribunal Militar que fornecesse cópia do processo de determinada candidata que praticou luta armada e tem orgulho disso. E o ministro guardou num cofre um documento público e disse que só daria após a eleição, que se a imprensa quisesse, tivesse pedido antes, mas que ele não daria após a eleição. Aí eu pergunto, independente de qual candidata militou na luta armada ou não, se um documento público desse como processo, que interessa ao eleitorado saber quem é a pessoa, o que é que ela fez, que tipo de ação ela se orgulha tanto, e se o ministro teria direito de trancar um documento público como privado fosse, como se fosse um documento particular. Essa é a minha pergunta, aos dois, se puderem responder. Vamos lá? Eu vou falar um pedacinho e você termina, Thales. Veja, professor, o que me recordo nessa área de direito penal, e que eu posso dizer com segurança, é que, em se tratando de inquérito policial, de fato, alguns, em razão da fase investigatória, inquisitória, podem sim tramitar em segredo, ou seja, não ser aberto para a imprensa. Agora, uma vez iniciado o processo criminal, não se tratando de envolvimento de menores, não há por que se negar acesso a esse documento público que é o processo criminal, principalmente se já transitou em julgado, como é o caso que você exemplificou. A argumentação do ministro foi de que o processo estava em situação tamanhamente delicada, né? O papel estava em qualidade, né, gasta, né, que não queria, na verdade, manuseá-lo para não, digamos, pôr fim àquele papel. Então o argumento dele foi esse, foi de qualidade do papel já envelhecido, não é? Convenhamos. É uma piada isso. Então, eu acho questões aí da professora de Direito, a Fernanda, quando ela diz que, salvo em questões de família, direito de família, questões específicas, tem todo um sigilo de que é salutar, que é importante. Agora, uma temática pública como essa, eu acho que fortaleceria a democracia brasileira a partir do acesso público. Você, cidadão que está aqui do meu lado, que é eleitor, eu também, precisamos estar abertos a informações e fazer o nosso próprio julgamento. E não um determinado ministro ter a capacidade de determinar, não pode. Isso é de uma arbitrariedade imensa. Eu acho que precisamos ter a capacidade de publicizar fatos, dados, recortes históricos para saber e estar bem informado. Eu acho que a mídia cumpre um papel muito importante na democracia, que é o de informar, que é o de criticar, que é de parabenizar quando merece congratulações. Mas, na verdade, eu digo sempre na minha sala de aula que o princípio do contraditório é muito importante. A partir do momento que se tem uma verdade única, isso esteriliza a democracia, acabou-se. Não existe hegemonia da verdade única. Tem que ter o contraditório e tem que ter acesso às questões públicas. Fala, Flávio. No caso aí, sempre quando há eleições, né, como sabemos, assim, sempre um candidato procura ver o passado do outro. Isso para quê? Para poder afetá-lo de qualquer modo, não é isso? Então, todos os candidatos que eu votei hoje, aqui em Olinda, todos eu puxei, se eles têm ficha limpa, todos tinham. Teve o rapaz que telefonou ainda agora, que eu não me lembro o nome. Acho que era Jonatas, né? Isso. Possa ser que venha surpreender, né? Que muita gente está esperando uma coisa da pesquisa, mas não vai ser a pesquisa. Vai ser exatamente isso. A publicação que teve nas campanhas, puxa a ficha limpa. Então, já que há muitos candidatos, né? Assim, os eleitores puxaram as fichas dos seus candidatos, com certeza eles tiveram uma maior clareza do que eles iriam fazer. Não era aquele fato vamos supor, vou votar aquela outra pergunta, de Romário, de Tiririca. Eles podem ser votados porque eles são queridos, mas eles não estão, às vezes, aptos para exercer aquela função. Eu vou voltar para a professora, mas antes vamos dar uma passada lá no TRE, parece que a coisa normalizou lá. Alexandre Farias, vamos lá. Bom, Pedro Paulo, 4 horas e 35 minutos, a gente está aqui na sala do Pleno, onde acontecem todas as coletivas do jeito que tem sido durante todo o dia. Daqui a pouco, né, o presidente junto aos desembargadores e todas as pessoas envolvidas nas eleições de 2010, os representantes, nesse caso do TRE, estarão ali no tribunal para explicar passo a passo como foi todo o processo e como vai ser a apuração a partir de agora. Faltando a falar na história de Mendonça, no caso Mendonça. Há 5 minutos o Mendonça desceu aqui do prédio do TRE e foi votar. Até agora ele não havia votado, né?
o caso com ele aconteceu às 12h10. Voltando a falar de como foi o caso, né? Ele disse para a imprensa que, na verdade, ele estava junto com a família em 3 carros. E a juíza achou estranho porque ele estava em 3 carros, estava acenando para as pessoas por onde passava, estava com bandeiras e achou que aquilo ali seria uma atitude de carreata. Ele foi trazido para cá, aquela dúvida, por que ele veio parar no TRE? Ele veio para cá apenas prestar informações, depoimentos, explicações por que ele estava em 3 carros. Ele não foi detido, como a imprensa tinha divulgado antes, que ele teria sido detido, teria sido preso. Isso, na verdade, não aconteceu. Ele foi liberado agora para votar e ir para casa. E antes de sair, ele assumiu um termo de compromisso, ficando de vir ainda esta semana para o TRE, dar explicações por que ele foi votar em 3 carros. Ele disse que estava com família, estava com amigos e não se tratava de uma carreata. No ponto de vista dele, carreata se trata de uma movimentação que envolve carro de som, panfletagem. Ele não estava fazendo esse tipo de coisa. Voltando a falar em relação a números, agora há pouco o TRE mais uma vez voltou a dizer que as 100% das urnas em todo o estado funcionaram tranquilamente. 246 ocorrências, dessas 246 ocorrências, 73 urnas foram substituídas, como disse o Acácio Leite agora há pouco para a gente. Agora há pouco também eu tentei conversar, trazer para esse instante alguém do TRE para a gente conversar um pouco mais sobre o balanço das eleições. Só que todos os envolvidos do TRE nas eleições estão dentro de uma sala, apurando tudo o que aconteceu para poder repassar dentro de 20 minutos para a imprensa. Então a gente volta já com a coletiva direto do TRE. TV Nova nas eleições 2010. De volta com você, Pedro. Muito bem. Então tá aí a explicação, né? Ele foi para lá, eu não sei por que ele assinou um termo de lavratura se ele não foi preso. Quem é advogado aqui? É um termo de compromisso. Um termo de compromisso, né? Até o doutor Osso estava aqui no estúdio, eu não entendo que ele está indo para o TRE. Né? Se ele foi preso, não era para ir para uma delegacia, não para o TRE. Né? Bom, ele não foi, pelo sim, pelo não, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Agora, algo que merece no Brasil louvor, né? Que merece parabéns. O sistema de votação no Brasil é exemplar. O seu repórter lá no TRE mencionou que poucas urnas, quase nenhuma, dando defeito. Isso é muito importante. Hoje tem 4 comissões internacionais observando as eleições no Brasil, que comprovam o sistema de segurança e o sistema de eficácia. E em 4 municípios aqui no estado de Pernambuco, já usando a biometria. Foi mencionado aqui, inclusive, no canal, na matéria anterior. Não é? Então, eu acho que é um salto importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem votações em papel. E essas votações que demoram 2, 3 semanas para ter resultado. Então, no nosso caso, hoje à noite, nós já saberemos se haverá segundo turno no âmbito federal ou não, ou se, na verdade, nós teremos uma nova configuração, que é o que a gente está indicando aí nos blogs e nas notícias. Fala, Evandi, Pedrosa. O TSE já dá uma parcial das ocorrências. Né? Calma, o TSE? TSE. Já tem aí? Das ocorrências. Daqui a pouco, Leandro Magalhães, direto do TSE, hein? Daqui a pouco, Leandro Magalhães, direto do TSE. Né? Mas você tem informação aí? Vamos lá. Aqui, Pernambuco é o campeão... Correu mais do que Leandro que tá lá. Olha, Pernambuco é o campeão de prisões por irregularidades eleitorais. Até o momento é Pernambuco. De acordo com o balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foram contabilizados 44 casos. O Espírito Santo aparece em segundo lugar com 42. No que se diz respeito às ocorrências em todo o país, foram confirmadas 386 prisões e 963 ocorrências desde o início da manhã. 595 não geraram prisões. Segundo Versiani, né, já foram contabilizados 199 prisões por conta de bocas de urna. Tá aí no site. A informação está no nosso site, né? Está no blog, né? Do eleitor, do telespectador. Está no nosso site, foi informação que chegou agora há pouco de Brasília, lá pelo Leandro Magalhães. O que foi, Rafaelzinho? Diz aí? Uma coisa que já foi comentada aqui no começo, e eu quero tentar voltar isso, mudança de documentação para votar não é problema para eleitores no Brasil. Tudo bem, não é problema, porque agora você antes tinha que levar 2 documentos, aí há 2 dias o STF mudou e não é problema. Mas o quanto isso acaba sendo seguro ou inseguro para o eleitor, que há 2 dias antes da eleição, vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas tentar voltar sobre isso. Eu votei agora há pouco e eu vou dizer uma coisa. Eu vi com muita naturalidade as pessoas levando os 2 documentos, mesmo sem a necessidade. Tanto o título de eleitor, como o documento com foto. Todo mundo fez isso. Ô Pedro, eu quero também fazer uma pergunta, veja só.
todo mundo fala muito sobre a questão, um exemplo, o plano de mídia de um governador, de um estado, quanto se gasta, do prefeito, de um município. Imagina-se quanto se gastou nessa campanha toda, durante esses meses todos, e agora decide, não, você pode levar só um documento de votar. E tem que ver quanto foi contabilizado e não contabilizado, né? O grande problema, Pedro... Só um minuto aqui para eu fazer aqui. Olha, estamos na contagem regressiva já, hein? Faltam apenas 15 minutos para fechar os portões das sessões eleitorais. Daqui a 15 minutos não entra mais ninguém. Agora, quem está dentro, vota. Quem está dentro, vota. Até só para, rapidinho, no TSE, foi até comentado, acho que o ministro do TSE, sobre quando acabou, eu não sei se eu estou enganado ou não, se foi o ministro do TSE, mas vocês vão me ajudar, na sexta ou no sábado, foi comentado que é preciso sim ter a obrigatoriedade dos 2 documentos, porque o título de eleitor é imensamente importante. Então, quando você elimina a obrigatoriedade do título de eleitor, você praticamente está destruindo o título de eleitor. Rafaelzinho. Foi comentado. Da sessão, Fala, professora. Veja só esclarecer. Na verdade é o seguinte, o STF, se você observar a propaganda que eles estão fazendo, é que não... o eleitor não será impedido de votar se apresentar apenas um documento com foto. Veja como eles tiveram até esse cuidado. Ele não está dizendo que não é para você levar o título de eleitor. Ao contrário, todos nós devemos levar o título de eleitor. Agora, o que eles esclarecem é que você não vai ser impedido se você levar só o documento.